Continuando nossa matéria de topografia, hoje veremos nivelamento topográfico e por inspeção na carta, ou seja, como encontramos onde está um ponto e qual sua altitude. Dessa forma, nosso objetivo é calcular a altitude de um ponto no terreno. Para tanto, veremos na introdução algumas definições muito importantes no desenvolvimento, os 3 tipos de nivelamento. O que temos que é a inspeção pela carta, ou na carta, o nivelamento trigonométrico propriamente dito, que são os cálculos, e por fim uma breve explanação sobre o nivelamento barométrico. Em nossa conclusão, veremos um resumo de todo o assunto, lembrando sempre que nós temos nossas fontes de consulta, aqui no caso é o CMEI 99, como sempre para topografia, contudo no capítulo 3, artigo 3. As coordenadas retangulares são expressas por coordenadas eco, november e rota. Quando se fala em nivelamento, estamos falando em encontrar altitudes. A altitude nada mais é do que a distância entre o ponto e o nível do mar, contado na vertical. Já a altura é diferente, ela é a dimensão de um corpo. Ela é tomada do vértice, ou seja, da extremidade inferior desse corpo até a sua extremidade superior. Dentre as alturas, nós podemos ter a do instrumento e a do sinal. A do instrumento se refere ao material que estamos utilizando para medir ângulos, no nosso caso o GB. E a do sinal é o ponto que nós estamos visando, esse ponto do seu vértice inferior, da sua extremidade inferior até a sua extremidade superior. Vejamos aqui esse desenho. H_I, o meu GB, é sua altura. E o H_S, uma baliza, é também a sua altura. No outro exemplo, com o GB lá em cima, não tem problema. Aqui é meu H_I, a altura do meu instrumento. E lá embaixo é meu H_S, a altura do meu ponto visado, que eu chamo de sinal. O nivelamento por inspeção na carta é o primeiro que vamos estudar. Ele é o mais utilizado de todos. Utiliza-se quando nós temos cartas de 1 para 25.000 ou maior a sua escala. Primeira coisa que deve ser feita é verificado qual é a equidistância das curvas de nível. Isso está lá embaixo na carta. Aqui temos o exemplo de uma que é de 10 metros em cada curva de nível e outra que é de 5 metros entre cada uma das curvas de nível. Mas afinal, o que é uma inspeção na carta? Nada mais é do que olhar para a carta e verificar qual é a altitude que nela está dizendo e utilizar essa altitude. Por exemplo, se nosso ponto fosse aqui, onde acabei de marcar, nós utilizaríamos, sem fazer interpolação, de uma maneira aproximada, as próprias curvas de nível que já existem na carta. Por exemplo, aqui eu estou vendo que o ponto indicado mais próximo é essa cota de 64 metros de altitude. As minhas curvas de nível que passam próximas, mais próxima é essa daqui, por exemplo, que deve ser 60 metros. Essa curva de nível é 60 metros porque está próximo dos 64 metros. Logo, este ponto que está aqui, eu posso aproximar para, por exemplo, 60 metros, 62 metros, alguma altitude muito próxima do que já tem escrito na carta. Isso seria eu fazer uma inspeção na carta, ver uma altitude e indicar ela sem fazer interpolação. A interpolação é para deixar mais precisa. Por exemplo, com interpolação de pontos, nós conseguimos fazer uma inspeção mais precisa na carta e levantar a altitude desse ponto com uma precisão maior. Vejamos um exemplo mais aproximado do local. Vamos considerar esse ponto aqui na carta. Eu preciso encontrar as curvas de nível mais próximas dele que me indiquem alguma altitude. Aqui, por exemplo, eu tenho a de 75 metros e considerando agora sim a minha equidistância entre as curvas de nível, se por exemplo fosse 10 metros, a minha próxima curva de nível, essa daqui, seria quanto de altitude? Se aquela lá é 7,5, essa aqui seria 65. Dessa forma eu consigo fazer uma regra de 3 entre os pontos e entre as curvas. Já se, por exemplo, minha equidistância fosse 5 metros, esta outra curva de nível aqui que estou selecionando, ela seria de quantos metros? 70 metros. Vamos fazer o cálculo dessa forma. Muito bem, eu coloco uma régua que passa entre minhas duas curvas de nível e o ponto que eu quero, aqui. E meço qual a distância de um lado até o outro. No caso aqui deu 5,5 centímetros. Eu sei que 5,5 centímetros, lá em cima na direita, ó, equivale a uma equidistância de 5 metros. Logo, do meu ponto até a próxima curva de nível, qualquer uma das duas, eu tenho que medir a distância. No caso que deu 2,7 centímetros, e eu vou encontrar dessa maneira
qual a distância, a altitude, a diferença de altitude entre elas. É uma regra de 3. Se para 5,5 a diferença de altitude era 5 metros, para 2,7 a diferença de altitude é quanto? Fazendo uma regra de 3 simples, eu encontro que a minha diferença de altitude para aquela curva de nível que era 75 metros para o meu ponto é de 2,45 metros. Portanto, de 75 metros, eu subtraio 2,45 metros e acho a altitude exata do meu ponto. Como é a altitude, eu não deixo esse número com vírgula, não vou passar esse número com vírgula no rádio. Deixo o número inteiro sem casas decimais. Deixo o número inteiro sem casas decimais, sem esquecer também as unidades. O nivelamento trigonométrico nada mais é do que encontrar a diferença de altitude por cálculos trigonométricos, ao invés de inspecionar na carta, por exemplo. Primeiro eu irei determinar o DH, que é a diferença entre o centro óptico do nosso instrumento até a parte visada do sinal. Lembra o sinal? Aquilo lá que eu estou visando. Depois disso eu uso relações trigonométricas para encontrar a diferença de altitude do ponto que eu estou com o meu instrumento para o ponto que está o meu ponto visado, para o local que está o meu ponto visado. Assim eu considero vários valores, como por exemplo, a própria altura do instrumento que eu estou utilizando, a altura do sinal daquilo que estou visando, um C. Esse C é uma correção C referente à refração e esfericidade da Terra. Não entraremos em pormenores, mas é isso que significa o C. Veremos a diferença também entre o próprio local que está o nosso centro óptico do instrumento para ele mesmo. Portanto, são vários valores que são colocados nesta fórmula. O aluno não precisa necessariamente entender perfeitamente o que está fazendo. Ele tem que saber usar a fórmula. Vale ressaltar, por fim, que o C ele só é considerado quando for uma distância entre os dois pontos superior a 1.000 metros e o sítio for medido somente de um dos pontos. Portanto, nem sempre eu vou precisar me preocupar com esse C. Vamos ver um por um estes valores que estão na nossa fórmula. DH é a diferença de altitude entre A e B. Eu tenho aqui o meu ponto A e tenho lá o meu ponto B. A diferença entre ambos é o DH. Perceba que estou utilizando o C, então esse C sendo considerado. É por isso que esse DH está tão comprido, de lá até aqui, ó. Mas eu utilizo a minha extremidade inferior do meu sinal e do meu instrumento. Contudo, aqui estou somando essa esfericidade, estou considerando essa esfericidade da Terra. Poderia não considerá-la, se, por exemplo, fosse uma distância menor do que 1.000 metros entre os pontos. Bom, continuando. Será positivo quando o meu ponto que eu estou com o instrumento está abaixo do ponto que é o sinal. E será negativo quando o ponto que eu estou com o instrumento estiver acima do ponto onde é visado, onde eu chamo de sinal. O DH, ele é a diferença de altura entre a ocular e a parte superior do sinal. Olha o DH, entre a ocular e a parte superior do sinal. Esta distância aqui. Ela é uma das primeiras que eu vou calcular. O meu H'I é o que eu já conheço, é a altura do meu instrumento. E o meu H'S é a altura do meu sinal. Todos esses riscos que eu estou fazendo aqui já tem aqui no desenho. Estou riscando de novo. Eu vou somar essa altura do instrumento e vou subtrair a altura do sinal. Por fim, eu somo também esse meu coeficiente de refração e esfericidade da Terra. Assim, eu tenho várias fórmulas. Aqui nós fizemos a divisão em quatro partes para eu utilizar as minhas fórmulas. Primeiro, eu passo o sítio, que eu não tinha falado, mas está aqui, de graus, ou melhor, de milésimos para graus. Primeiro passo. Segundo passo, eu encontro o meu DH fazendo a distância, também não tinha falado, mas está aqui, distância entre o ponto que eu estou e o ponto que eu estou visando. E multiplico pela tangente em graus deste sítio, até faltou um S aqui. Terceiro passo, eu tenho que encontrar a diferença de altitude entre os dois pontos, vou somar ou subtrair o DH, depende se está acima ou abaixo, como eu falei antes, somar o H'I e subtrair o H'S. Por fim, eu vou encontrar a altitude do meu ponto,
fazendo a soma da altitude que eu estou com a minha diferença de altitude entre os dois pontos. Isso aqui nada mais é do que toda aquela fórmula lá. Então eu posso utilizar simplesmente, não é tão simples assim, né? Mas eu utilizo esses 4 passos ao invés de decorar essa fórmula ali em cima. Não que seja mais fácil, mas fica mais claro para eu enxergar os passos. Em aula, nós faremos exercícios. A aula é para praticar. Contudo, aqui ficará um exemplo para que vocês em casa possam treinar também. Veja os dados que foram colocados no problema e os utilize para fazer o exercício e sanar dúvidas na sala de aula. Pause o vídeo e faça este exercício como exemplo. Faça também esse outro exemplo e perceba a diferença que nós temos quando o nosso ponto em que está o instrumento, ele está acima do ponto onde está o sinal, onde quando alfa está acima de bravo. A única diferença será que, ao invés de usar o mais, eu utilizarei o menos na fórmula, mas os mesmos 4 passos serão utilizados. Vou colocar aqui ao lado os dados desse problema e você fará o desenho deste exercício além de sua resolução. Atente-se para, na resposta, colocar de forma correta as diferenças de altitude e o desenho considerando essa elevação, ou melhor, essa altitude maior do alfa em relação ao bravo. Pause o vídeo, anote os dados assim como você fez no exercício anterior e traga para a próxima instrução esse exercício resolvido. A última forma de nivelamento é o barométrico. Ele determina a diferença de altitude entre dois pontos utilizando altímetros ou barômetro. Não vamos entrar a fundo em como se utiliza essa ficha top 14, que fala sobre o nivelamento barométrico, mas saiba que ela é utilizada para que consigamos verificar essa diferença de altitude a partir da utilização de barômetros e altímetros e essa tabela. Concluindo nossa instrução, vimos então 3 tipos de nivelamento, de inspeção na carta, trigonométrico e barométrico. Inspeção na carta é o que nós mais utilizamos, é simplesmente verificar na carta qual que é a altitude que está sendo exposta nela. O trigonométrico é menos utilizado e nós utilizamos fórmulas para verificar a diferença entre a altitude do ponto que estamos e a altitude do ponto que estamos visando. E por fim, o que não utilizamos é o barométrico, mas ele existe, tanto que existe uma ficha top 14 no nosso manual C6199. Por fim, faça os exercícios que foram mostrados durante a videoaula e traga as dúvidas na nossa instrução presencial para praticarmos e aprendermos assim com a prática.